Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós necessitamos dele todos os dias da nossa vida. Como os irmãos estavam falando aqui sobre o dia de hoje, né? E sobre confiar em Deus, é muito difícil a gente praticar isso. Nós não prestamos atenção na nossa caminhada. Nós estamos sempre vivendo no passado e no futuro. E deveríamos acordar como cristãos, já adorando a Deus, como diz o mandamento, né? Amar a Deus de todo o coração, e já devíamos enfrentar a vida com altivez, com ânimo, com alegria, porque nós temos o privilégio, a riqueza de sermos convidados por Deus para participar do reino dele, que é um reino maravilhoso. Mas, infelizmente, somos terrenos materialistas, somos cegos, miseráveis e nos apegamos a este mundo com todas as nossas forças. Não conseguimos vencer a maldade do nosso coração enganoso. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre o coração do homem, o coração enganoso do homem. Irmãos, o crente, principalmente aquele que um dia foi batizado nas águas, porque a pessoa que já chegou nesse nível aí, é porque ela entendeu. Ela entendeu a diferença do reino de Deus para o reino deste mundo. Esse reino que jaz no maligno, como Jesus disse. Então nós deveríamos andar no dia de hoje saltitando e pulando de alegria. Essa é a verdade. Você vê o tanto que estamos distantes, irmãos. Nós estamos distantes. É por isso que Deus deu a Bíblia e deu a igreja para nos alertar e para nos direcionar no caminho correto, no caminho ao qual devemos andar todos nós. Por isso que a Bíblia diz que não há diferença entre grego, judeu, brasileiro, japonês, americano. Todos somos filhos de Deus, todos somos seres humanos, em essência todos nós somos iguais. Por isso que a Bíblia é uma só. Se realmente, em essência, fôssemos diferentes, Deus escrevia uma Bíblia para cada um. Mas nós queremos viver com o pensamento individual e usando a nossa própria força, o nosso próprio pensamento, o nosso próprio gênio. E, na maioria das vezes, as maldições que herdamos, as maldições que nos ensinaram, ficamos agarrados nesse lixo constantemente. E eu vejo hoje, apesar de toda a tecnologia que Deus trouxe, de toda a facilidade que há hoje na terra, uma Bíblia escrita na nossa língua, nós que sabemos ler, uma igreja fácil de entender. Quando eu era criança, eu ia na igreja, a Bíblia, nem era falado sobre a Bíblia. A missa era celebrada em latim. Eu nem sabia uma palavra de latim. Ficava 1h30, 2 horas numa igreja, numa missa, ouvindo uma missa em latim. Agora você vê, hoje, nós estamos aqui falando um português claro, uma Bíblia fácil de entender, naquilo que importa.
Porque não adianta, irmão, você entender a Bíblia inteirinha, sendo que aquilo que já está claro, você não consegue viver, você não consegue cumprir. E buscamos muito mais as coisas materiais, as tradições de homens, andamos muito mais atrás do homem do que de Deus. Não temos tempo para Deus. Não queremos fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse para a igreja claramente: no dia do juízo vai ser melhor para Sodoma e Gomorra, vai ser melhor para os ninivitas, vai ser melhor do que para Betsaida e Corazim, porque Betsaida e Corazim ouviram essa palavra pregada por Jesus, pregada pelos discípulos de Jesus, assim como nós hoje ouvimos essa palavra que Jesus falou, que está aqui escrita em toda a Bíblia. Todos esses 1189 capítulos da Bíblia são a palavra de Deus. É a única verdade que há na terra. Por que é a única verdade? É a única palavra que é própria para o ser humano, para a essência do ser humano. Não adianta você ouvir palavras bonitas que te agradam, ouvir louvores que te agradam, e você nunca ver a realidade, ou nunca praticar a realidade da sua vida. Por que os relacionamentos não dão certo? Por que as famílias muitas vezes acabam em inimizades, em separações, em destruições? Uma coisa tão linda como a família. Que a família é uma coisa linda, irmãos. Eu tive a oportunidade de ser criado em uma casa eu tenho 7 irmãos, né? Na minha casa são 7 homens e uma mulher. E fora filhos adotivos, fora que quando eu fui criado com a minha avó, tinha vários filhos adotivos. Eu tive essa oportunidade de ser criado com muita gente. E era muito bom. E é bom. Por mais que a gente negue a presença das pessoas, o homem não foi criado para ser só. O projeto de Deus é coletivo, tanto que a promessa de Deus para Abraão é que as pessoas iam se multiplicar como as estrelas do céu. E quando nós falamos de céu, nós vemos lá milhões e milhões e milhões de pessoas, porque os anjos são pessoas. A única diferença é o corpo. Né? Assim como nós somos pessoas, e somos coletivos, irmãos, não adianta negar isso. Mas o que nós fazemos? Nós vivemos em guerra. Por quê? Porque não aceitamos o projeto de Deus. Estamos sempre focados no dia de hoje, no momento atual da nossa vida, estamos focados nessa terra, nesse mundo, nas coisas materiais, sendo dirigidos pelo nosso corpo, pelo nosso coração enganoso, por desejos ridículos, e não assumimos o relacionamento com Deus. Por isso que Jesus falou: nossa geração incrédula, geração maligna, que é um sinal. E hoje, impressionante, irmãos, com toda a sabedoria que o ser humano tem hoje, as pessoas ainda estão apenas em busca de sinais, de bênçãos, a famosa prosperidade. E o que Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração no dia de hoje. Jesus fala muito sobre isso. Fala sobre o convite das bodas. Jesus fala sobre a parábola da semente. Jesus fala a parábola dos lavradores. E sempre falando sobre isso, sobre vigiarmos. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Se Jesus diz que você não sabe o dia e a hora que Ele virá para te dar a ressurreição e a vida eterna, para te levar para o céu, ou para você ser condenado,
você tem que estar pronto, é agora. É agora. Então, aqui, por exemplo, no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 6, Jesus disse assim, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós. Jesus cita o livro de Isaías aqui. Hipócritas, como está escrito. Olha só, veja bem, se Jesus viesse hoje pregar em qualquer igreja, ele ia, na metade da pregação, eles iam tirar ele e expulsar ele da igreja. Porque imagina Jesus chegar aqui e te chamar de hipócrita. Você ia se revoltar grandemente. Não pode chamar a sua atenção. Você só quer ouvir aquilo que te agrada. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que é o que as pessoas estão fazendo hoje. Vão nas igrejas, sente aquela coisa e tudo, mas saem dali vazios. Não saem dali com um compromisso com Deus. Ou se ela vê que ela não está conseguindo amar a Deus direito, ela tem que tomar uma atitude na sua casa e clamar a Deus para que Deus mude o seu coração, o seu desejo, o seu sentimento. Não é? Então, você vê que se você vê que você não está amando a Deus, você tem que falar, Senhor, eu não estou conseguindo te amar. Na igreja eu me sinto bem, eu canto louvores, eu sinto a presença do Senhor, eu me emociono, mas eu chego em casa, eu esqueço tudo que aconteceu na igreja. Tem pastor que sai da igreja para ir bater na mulher em casa, tem pastor que sai da igreja para ir trair a mulher, e assim vai, não é? Então, é uma questão de decisão, de atitude real. Você tem que compreender que você precisa de se converter à palavra de Deus, porque senão você, olha, como diz aqui, olha, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram. Você já está fazendo uma coisa vã, porque não é isso que Deus quer. Deus quer sinceridade sua. Deus quer a sua honestidade, um relacionamento individual com Ele, que você abra o seu coração. Quando você for orar, todos os dias você deve tirar pelo menos uns 3, 5 minutos, abrir o coração e falar com Deus, fazer uma reflexão da sua vida. Ou você entrega a sua vida para Deus, ou você não entrega, porque Deus não aceita ninguém em cima do muro, não, irmãos. Crente de Laodiceia, crente morno, crente mais ou menos, não existe isso no reino de Deus. Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando os mandamentos de Deus, retens a tradição dos homens. No versículo 9 diz, bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. E hoje continua do mesmo jeito, irmãos. As pessoas carregando os seus lixos, não querem se limpar, não querem se lavar. A palavra de Deus, que é representada aqui na Bíblia como água, fontes de água viva, por quê? Aquele que é lavado pela palavra, como Jesus falou, se você beber dessa água que eu te dou, você terá uma vida nova. A palavra de Deus, ela tem que entrar em você e te limpar, irmão. Mas você tem que deixar, você tem que querer. Tem gente que está andando atrás de pastor, de padre, de papa, de gente sabido, de coach, gente que fala bonito. Não é isso. Deus está falando com você através da palavra. A Bíblia é o próprio Deus falando com você. A mesma coisa que Deus fala para você, Deus fala para mim, Deus fala para qualquer pessoa aqui na terra. É a mesma palavra. E por que só eu que tenho que ser o pastor? E por que só eu que tenho que lutar e tenho que mudar a minha vida? E você não? Você não vai lutar, você não vai mudar.
E Deus vai ter que concordar com você. Não é por aí, irmãos. Precisamos de tomar atitude real, atitude séria. Você sai, por exemplo, de um culto igual esse, ouve uma palavra dessa, por mais que ela não te agrade, você não pode deixar ela entrar num ouvido e sair no outro, não. Não pode. Porque eu li aqui a palavra de Deus, chamando a nossa atenção. Então, nós temos que nos confrontar. Ir para casa, chegar lá e orar, passar uma régua sobre a nossa vida. Entendeu? Como Jesus fala claramente sobre a purificação. Ser purificado pelo fogo. O fogo é o quê? O fogo é a palavra de Deus, o fogo é o Espírito Santo de Deus. É você deixar essa palavra entrar e clamar a Deus, falar: Senhor, eu tenho lido a Tua palavra, eu tenho ouvido a Tua palavra, eu tenho ouvido louvores, e eu não estou conseguindo mudar, Senhor. Não estou conseguindo me converter. Irmãos, estamos lendo aqui o livro de Josué, no capítulo 9, que diz a palavra do Senhor assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, e os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Você vê aqui a cegueira desse povo, né? Que continua do mesmo jeito, a perseguição até hoje contra aquele que adora a Deus, contra os cristãos, contra aqueles que tentam andar corretamente, né? E as pessoas que normalmente trabalham contra Deus, elas são unidas. Elas são unidas. Bandido é unido, por isso chama quadrilha. Não existe quadrilha de gente honesta. Você já viu falar em quadrilha de gente honesta? O bandido é unido, nós não. Nós só vivemos falando mal uns dos outros e criticando uns aos outros. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram-se e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos para os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué do arraial a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente em nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com ele, fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento.
Olha aqui, irmãos, essa passagem ela é muito importante para todos nós. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser um norte para nós. Ela tem que ser um caminho pelo qual nós temos que andar. Veja bem que esse povo aqui aparece mentindo para Josué, Josué que era um homem que Deus andava com ele, Deus estava com ele nas guerras, né? Deus fez através da vida dele grandes sinais, grandes prodígios, abriu o Rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó, e aqui, mesmo assim, ele tendo esse relacionamento com Deus, ele e aqueles anciãos que estavam com ele, eles são enganados e acham que estão fazendo certo, porque a Bíblia diz aqui, não pediram conselho ao Senhor. Que isso é uma coisa que falta nas nossas vidas, no nosso dia a dia, porque, irmãos, em tudo na nossa vida, tanto nas coisas boas, tanto nas bênçãos, como nas maldições, como nas coisas ruins, nós temos que pedir conselho a Deus. Deus é o nosso médico, Deus é o nosso advogado, Deus é o nosso Senhor e Salvador, Deus é o Senhor dos exércitos que luta por nós. É Deus que nos dá a direção, que tem que nos dar a direção em tudo o que fizermos. Como diz a palavra do Senhor, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guarda a sua casa, em vão você a edifica. A sua casa tem que ser edificada pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo conselho de Deus. Nós temos que aprender a pedir conselho a Deus. E Josué fez com eles e fez paz com eles, um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que no fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram quem eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Porque Deus fala claro sobre juramento, né? Deus explica sobre juramento, sobre voto e sobre a nossa palavra. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Disseram, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos isso. Na verdade, eles tomaram uma atitude certa. Reconheceram o poder de Deus, que muitos povos não acreditaram, mesmo vendo. E eles acreditaram, só que eles deviam, já sabendo que o Deus desse povo era um Deus poderoso, e para ser Deus tem que ser 100% correto, eles foram conquistar a paz, a vida e a segurança deles através da mentira. E nós temos a mentira na ponta da língua. Todos nós, irmãos. Temos que ter muito cuidado com isso, porque quando você fala uma mentira, mesmo que seja pequenininha, você está servindo ao diabo. João 8,44. O diabo é o pai da mentira.
Eles poderiam ter falado a verdade aqui e iam ser aceitos igualmente, até porque Deus ia ajudar. Por causa da mentira, se tornaram escravos. Eis que agora estamos na tua mão, faz-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.